Todos, prazer estar mais uma vez aqui com vocês e podermos juntos estudar um trecho da Palavra de Deus. Como nós falamos na semana passada, o trecho que nós vamos examinar hoje é o capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, enquanto vocês estão abrindo a sua Bíblia ou localizando no seu celular aí o capítulo 3 de Gênesis, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Ok. César, só me dá um retorno. Estão enxergando bem a imagem? O som está legal? Tá perfeito, Davi. Tá bom. Ok. Tudo bem. Obrigado, Então, vamos lá. Nós terminamos a semana passada de dar uma passadinha na criação de Deus, e nós vimos primeiro como Deus criou o planeta Terra, como ele separou a água da terra, como ele separou nuvens dos mares, como ele criou sol, lua e estrelas, definiu os tempos, a marcação de anos, as estações do ano. Vimos como ele criou também o reino vegetal para servir de alimento para os animais, e como coroa da criação, a cereja do bolo, Deus criou o homem e a mulher. E nós vimos uma frase que chamou a nossa atenção: criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem significava que Deus queria que o homem fosse o seu representante aqui na Terra, o seu gerente, né? Aquele que o representaria perante o resto da criação. E a sua semelhança, nós vimos que Deus colocou no homem algumas características semelhantes a Deus. Note, semelhante não é igual. Semelhante significa parecido, né? E Deus colocou essas características no homem, parecidas com as características de Deus. No entanto, nós vimos que algumas dessas características ainda hoje permanecem na raça humana. Por exemplo, Deus, como é um Deus triuno, que se manifesta três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele criou o homem também como um ser triuno, formado por espírito, alma e corpo. E esta característica permanece até hoje. Mas nós vimos também que quando Deus criou o homem, Deus o criou num estado de santidade e pureza total. Mas hoje, o ser humano, a raça humana, nós não nos encontramos mais nessa condição que o homem foi criado por Deus. O que é que provocou, então, uma mudança naquela bela criação que Deus fez? E essa mudança significa algumas características que o homem foi criado, elas desapareceram, não é? É exatamente o objetivo do nosso estudo hoje. Notar o que aconteceu entre a criação do homem e os nossos dias, e esse fato que aconteceu provocou uma mudança estrutural na raça humana. Na verdade, uma mudança estrutural em todo o universo, em todo o planeta Terra criado por Deus, mas especialmente na natureza humana. E é esse fato que vai ser o objeto do nosso estudo nessa noite. Antes de nós examinarmos o capítulo 3, eu queria lembrar a vocês de 3 versículos que nós encontramos no capítulo 2 de Gênesis. São os versículos 15, 16 e 17, onde nós lemos o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Guarde bem esta ordem que Deus deu. Porque, na verdade, por trás dessa ordem havia um teste que Deus estava submetendo o homem. De toda árvore do jardim poderás comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
e deixe-me fazer um parênteses, a Bíblia não diz qual era essa árvore e nem qual era o seu fruto. Há pessoas que dizem que era a macieira e o fruto proibido era a maçã. Bem, nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não nos revela. Deus chamou aquela árvore apenas de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: do seu fruto não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus submeteu o homem a um teste, e um teste facílimo, né? Era para o homem sair desse teste com nota 10, aprovado, plenamente aprovado, porque ele podia se alimentar de todas as árvores que Deus havia criado, menos de uma, menos de uma. E nós olhamos esses versículos da semana passada para notar, em primeiro lugar, que Deus deu livre-arbítrio ao homem, Deus revelou qual era a sua vontade, mas o homem poderia, caso quisesse, ir contra a vontade de Deus, desobedecer à vontade de Deus e comer do fruto proibido. Essa capacidade e liberdade de fazer a sua escolha, nós chamamos de livre-arbítrio. E notamos também que o homem só morreria se tomasse do fruto proibido. Portanto, o homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Né? Bem, esta foi a ordem, a proibição que Deus deu, o teste que Deus fez o homem passar, e Deus avisou quais as consequências se o homem desobedecesse à vontade dele. Muito bem. Agora, com essa ordem em vista, nós chegamos no capítulo 3. E eu vou pedir para você ler na sua Bíblia ou no seu celular os 3 primeiros versos do capítulo 3. Nós lemos o seguinte na palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ok, vamos parar por aqui, vamos entender um pouquinho esses versículos que nós acabamos de ler. Nós já tínhamos ouvido nos primeiros 2 capítulos de Gênesis falar em Deus, o Criador, os animais, e entre eles Adão e Eva, né? A coroa da criação de Deus. Mas agora no capítulo 3 surge um personagem que nós já estudamos sobre ele, mas não em Gênesis. Estudamos sobre ele no livro de Isaías, vimos também alguma coisa no livro de Ezequiel e também no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Esse personagem é chamado aqui de a serpente. Ele estava presente ali no Jardim do Éden, mas uma serpente diferente de todas as serpentes que nós já vimos, porque ela falava. Bem, então não era uma serpente comum, porque Deus não fez os animais para falar. Deus deu essa capacidade, essa habilidade ao homem, e evidentemente essa é uma das habilidades que Deus deu ao homem que o distingue de todos os animais. Os demais animais imitam sons, copiam sons. O homem não. Ele tem a habilidade de exprimir as suas ideias, de expressar as suas ideias através de palavras. Sem dúvida, uma habilidade que o diferencia do restante da criação. Mas aquela serpente se aproximou de Eva e ela falou, bem, então não era uma serpente comum. Na verdade, nós vimos lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, que aquele anjo que foi criado por Deus, de nome Lúcifer, depois que ele pecou e foi expulso do céu como lugar da sua habitação, ele se transformou em Satanás, ou o diabo, o sedutor de todo homem. Mas ele também é chamado de a antiga serpente e o dragão. Agora, quando nós estudamos acerca de Satanás, nós vimos por que Satanás é chamado na Bíblia de serpente e dragão.
Apesar do dragão ser um animal mitológico, né, não é real, não existe, mas tanto a serpente como o dragão têm o seu poder mortífero na boca. O dragão soltando fogo pela boca para destruir, e o outro, a serpente, picando e, atrás das suas presas, injetando veneno nas suas presas. Bem, agora nós vamos perceber por que o nome de Satanás é a antiga serpente. Porque atrás das palavras que ele dirigiu a Eva, havia uma boa dose de veneno. E esse veneno, no primeiro ataque que Satanás faz a Eva, tinha como objetivo colocar dúvida na palavra de Deus. E como é que nós sabemos isso? Bem, você reparou que, em primeiro lugar, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, todas as sentenças são afirmativas. Elas terminam com um ponto final. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3, e Satanás fala, a primeira fala de Satanás constitui na primeira sentença interrogativa que nós encontramos na Bíblia. E por que existe essa sentença interrogativa? Interrogação, dúvida, essas duas coisas andam juntas. Toda pergunta é feita porque há uma dúvida. Ou se a pessoa para quem nós fazemos a dúvida conhece tal assunto, ou o que ela pode nos dizer acerca daquele assunto. Por trás da fala de Satanás, havia o objetivo de colocar em dúvida a palavra de Deus, porque a serpente disse, é assim que Deus disse? O ataque de Satanás contra a mulher resultou, este primeiro ataque, em colocar em dúvida a palavra que Deus havia dito a Adão e Eva. E note bem que, na verdade, ele falou exatamente o contrário daquilo que Deus havia dito. Porque Deus já tinha dito, no capítulo 2, verso 16, nós lemos, de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a fala de Satanás é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Há uma inversão nas palavras de Satanás. E esta inversão não só tem como objetivo colocar dúvida na mente de Eva acerca da palavra de Deus, mas também acerca dos propósitos de Deus. É como se Satanás estivesse dizendo, olha, Eva, Deus não é tão bom assim não para vocês. Ele criou tantas árvores e agora ele proibiu vocês de comer de todas as árvores? Que Deus carrasco é esse, hein? Ele está fazendo só vocês passarem vontade. Ele proibiu de comer de todas as árvores. Por que ele criou, então, tudo e agora proíbe vocês de comerem do fruto de todas as árvores? Bem, se vocês querem saber se esse primeiro ataque começou a dar resultado, preste atenção na resposta que Eva deu. Respondeu-lhe a mulher, verso 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Quem falou para Eva que aquela árvore estava no meio do jardim? Deus disse, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas me parece, por situar geograficamente aquela árvore no contexto do jardim, que os olhos de Eva estavam cravados na árvore cujo fruto foi proibido por Deus. Parece que ela só via na sua frente aquela árvore. Ela era o centro das suas atenções e agora ela a coloca geograficamente no centro do jardim. E ela disse mais, Deus proibiu de comer e proibiu de tocar também no fruto. Deus não havia proibido de tocar. Deus havia proibido de comer. E sabe o que isso mostra? Que a dúvida que Satanás estava querendo colocar na palavra de Deus começa a dar resultado.
O veneno por trás das palavras começa a fazer o seu efeito, a ponto de levar agora Eva a aumentar a proibição que Deus havia feito. Olhemos agora o segundo ataque de Satanás contra Eva. Versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Bem, se o primeiro ataque queria colocar dúvida na mente de Eva com relação à palavra de Deus, o segundo ataque agora tem como objetivo não um ataque disfarçado, mas um ataque frontal, direto contra a palavra de Deus. E o objetivo era deixar em total descrédito a palavra de Deus. Por quê? Porque, mais uma vez, voltem lá no capítulo 2, verso 17. Deus disse: no dia em que vocês comerem esse fruto, certamente morrereis. E agora a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse uma coisa, Satanás falou outra coisa. Bom, um dos dois estava mentindo, porque não é possível conciliar a fala dos dois. Um dos dois estava querendo enganar Eva, mentindo a Eva. No Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor Jesus disse a alguns judeus com os quais ele estava conversando que Satanás é o pai da mentira. Ele foi mentiroso desde o início e ele é o pai da mentira. Ele é chamado por Jesus de o pai da mentira. E sabe por que ele recebeu esse nome do próprio Senhor Jesus? Porque ele estava mentindo. E nós vamos provar para vocês que no dia em que Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus e tomaram do fruto proibido, eles conheceram a morte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E a serpente, Satanás, acrescentou ainda mais uma coisa. Deus não quer que vocês comam do fruto proibido, porque Deus não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. Se vocês estão lembrados, quando nós estudamos a respeito de Satanás, foi exatamente esse o pecado movido pelo orgulho que Satanás praticou lá no céu, razão pela qual ele foi expulso do céu. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Lembram de nós termos analisado esta expressão no livro do profeta Isaías? Semelhante ao Altíssimo. E sabe de uma coisa? Agora Satanás está induzindo Eva a querer ser semelhante a Deus no sentido de conhecer o bem e o mal. Sim, porque na forma como eles foram criados, Adão e Eva, eles conheciam apenas o bem. Eles foram criados num estado de santidade e pureza tais que eles não conheciam o mal. E agora Satanás está induzindo a mulher a querer conhecer como Deus, não só o bem, mas também o mal. Bem, será que esses dois ataques tiveram êxito contra Adão e Eva? Olhemos para o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe, esse capítulo é o capítulo mais triste da palavra de Deus, e esse versículo é o versículo mais negro na história do homem. Sabe por quê? Porque ele mostra o primeiro pecado cometido pelo ser humano aqui na Terra. E quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele diz que por causa desse pecado,
o pecado tomou conta da raça humana e deteriorou toda a raça humana que fazia parte daquela tão bela criação que Deus havia feito. Lembram-se que quando nós estudamos a criação, cada dia da criação terminava com o selo de aprovação de Deus e viu Deus que isso era bom. E quando Deus terminou o sexto dia, toda a criação, Deus viu que tudo era muito bom. Mas agora eu vou mostrar para vocês que aquele ato de desobediência, o primeiro pecado cometido pelo ser humano, Adão e Eva, aqui na Terra, trouxe consequências para a raça humana, impressionantemente, consequências ruins. É impressionante agora o que nós vamos analisar. Siga comigo na leitura e na análise das consequências do pecado na raça humana. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 fatos que mostram uma transformação que houve na bela criação de Deus. Primeiro, eles abriram os olhos. Bem, isso não quer dizer que eles literalmente andavam com os olhos fechados. Mas essa é uma maneira de dizer que, a partir daquela desobediência praticada, eles tiveram uma compreensão completamente diferente dos fatos ao redor da compreensão que eles tinham tido até então. Uma maneira diferente de enxergar as coisas. Uma maneira diferente de enxergar as coisas. Sim, porque agora eles não só conheciam o bem como resultado da criação de Deus, mas conheciam também o mal. Uma percepção diferente, revelando uma maneira diferente de pensar, diferente daquela que eles tinham recebido quando foram criados por Deus. E por causa dessa percepção diferente, eles perceberam que estavam nus. Ora, mas qual era o problema? Ali no jardim estava só marido e mulher, que Deus havia criado. Qual o problema deles ficarem nus na presença um do outro? O problema é que até então eles tinham estado nus, mas isso não fazia diferença para eles quando estavam no estado de inocência, pureza e santidade que Deus os havia criado. Mas agora, essa percepção mental diferente trouxe malícia na sua maneira de pensar. E agora, com olhares maliciosos, um olha para o outro e percebem que eles estavam nus. Eles haviam sido criados por Deus nus e até então tinham estado nus e não fazia diferença. Mas agora, com um pensamento diferente, cheio de malícia, maldade, eles percebem que eles estavam nus. E em seguida, eles querem fazer alguma coisa para cobrir a sua nudez. E o que eles fazem? Uma coisa que nós iríamos dizer, onde é que foi parar a inteligência fantástica daquele homem, criado à semelhança de Deus, que foi capaz de dar nome para todos os animais que Deus havia dado? Que mente brilhante ele recebeu de Deus. Mas agora ele comete esse ato que nós diríamos uma tremenda burrice da parte dele. O que ele fez? Pegou folhas de uma árvore, uma figueira, costurou aquelas folhas para fazer uma roupa para tampar a sua nudez. Mas você sabe o que acontece quando a gente tira uma folha de uma árvore? Ela seca, ela murcha, ela fica dura. E sabe o que aconteceu com aquela roupa que eles fizeram para cobrir a sua nudez?
se deteriorou completamente e não cobriu a sua nudez. Que coisa triste, né? A gente vê a decadência mental que aquele homem agora estava. Mas não parou aí, ou não pararam aí as consequências do pecado. Prossiga na leitura, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor. O versículo sugere que todo dia o Criador vinha por volta das 6 horas da tarde, a viração do dia, ou o começo do entardecer, né, do anoitecer, perdão. O Criador vinha ali no Jardim do Éden para bater aquele papo com a criatura, para manifestar aquela doce comunhão que havia entre Criador e criaturas. Mas aquele dia, quando Deus chegou ali para manifestar esta comunhão, não foi possível, porque o homem estava escondido da presença de Deus por entre as árvores do jardim. Mas agora eu pergunto para você, é possível se esconder de Deus? Lembra que no início dos nossos estudos, quando nós vimos uma característica, um atributo de Deus que é a sua onipresença. E quando nós estudamos o Salmo 139, o salmista disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se tomo a minha cama e a coloco no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de suster a tua mão. E numa linguagem poética, o salmista está dizendo: não há nenhum lugar neste mundo para onde eu possa ir e fugir de Deus, porque Ele é onipresente, isto é, Ele está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Como era possível, então, se esconder de Deus? Bem, tentativa absolutamente inútil e frustrada. Eles não conseguiram se esconder de Deus. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Notem um sentimento que o homem experimentou pela primeira vez depois de pecar e de transgredir uma ordem de Deus. Ele experimentou medo. Aquele homem que andava no meio dos animais selvagens, dando ordens aos animais, agora ele experimenta um sentimento até então desconhecido completamente por ele: medo. Mas propriamente não é medo dos animais, depois isso se estendeu aos animais. Medo de Deus. Porque ele reconheceu que ele não estava agora na situação em que Deus o havia criado. E ele sabia que, na viração do dia, Deus viria ali no jardim e se encontraria com ele. Mas ele agora não queria se encontrar com Deus naquela situação. Por isso ele tentou fugir, por medo de se encontrar com Deus. Sabe, eu queria que você pensasse nessa tentativa frustrada do homem de fugir de Deus, se esconder por medo. E eu queria que você pensasse o seguinte: se daqui a 2 minutos você tivesse um encontro marcado com Deus, como é que você reagiria a esse encontro? Você está em condições de comparecer na presença de Deus? Você está em condições de conversar com Deus? Ou você tentaria, como Adão, fugir desse encontro com Deus? Bem, eu quero dizer para você uma coisa. Adão tentou fugir, mas não conseguiu. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que um dia todos nós teremos que
fazer um ajuste de contas com Deus, e nenhum de nós vai conseguir fugir desta ocasião. Então, eu gostaria que você pensasse bem nisso, e que através dos estudos da Bíblia, você se preparasse para se encontrar com Deus, porque será inevitável um encontro futuro de cada um de nós com Deus. A questão é, em que condições você estará no dia desse encontro? Adão sabia que não estava em condições e por isso ele tentou fugir e se esconder de Deus. Prossigamos na leitura, verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Sim, porque ele tinha estado nu até aquele dia e não tinha feito a menor diferença, porque só naquele dia a nudez de Adão e Eva passou a incomodá-los. Lembra que nós já dissemos? Houve uma mudança na maneira deles pensarem. Agora o seu pensamento era malicioso, maldoso. E Deus continuou perguntando: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Gente, a pergunta é direta. A pergunta é direta. E sabem por que Deus fez esta pergunta direta? Porque Deus estava oferecendo uma oportunidade e uma ocasião do homem reconhecer o seu pecado, pedir perdão a Deus, e sabe, ele receberia perdão. Mas ao invés de assumir o seu pecado e de pedir perdão, clamando a Deus por misericórdia, como é que o homem responde à pergunta de Deus? Versículo 12. A pergunta de Deus no verso 11 foi: você comeu? A resposta de Adão foi: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vocês encontram nestas palavras o homem assumindo o seu pecado? A sua desobediência diante de Deus? Evidentemente que não. E ele vai mais. Além de não reconhecer o seu pecado, ele joga a culpa do erro, da desobediência, em primeiro lugar, sobre a mulher. A mulher me deu do fruto e eu comi. Quase que nós ficamos pensando que ele estava dormindo e a mulher Eva chegou ali, pegou o fruto, enfiou na boca dele, sem ele saber, e aí ele comeu sem saber. Vocês acham que foi assim? Evidentemente que não. Mas ele não quis assumir a sua culpa diante de Deus, preferiu jogá-la em cima da mulher. E mais ainda, ele disse: a mulher que tu me deste. É como se Adão estivesse dizendo: também, Deus, se o Senhor tivesse me dado uma mulher melhor, mas olha, o Senhor me deu uma mulher, em vez de me afastar do pecado, ela me induziu ao pecado. Sabe? No fundo, o Senhor é culpado de eu ter pecado. Adão jogou a culpa da sua desobediência, em primeiro lugar, sobre a mulher, em segundo lugar, sobre Deus, que havia criado a mulher. Não há nenhum indício de que ele estava arrependido e assumiu o seu pecado diante de Deus. Bem, se ele jogou a culpa em cima da mulher, Deus foi cobrar da mulher. Olhem o versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sabe, mais uma vez nós vemos como a natureza humana foi arrebentada, deteriorada, corrompida por aquele único pecado praticado. Agora Eva manifesta a mesma tendência que Adão apresentou e que de lá para cá todos nós apresentamos. Sabe qual é a tendência?
que nós chamamos de síndrome do Éden. É a tendência de jogar a culpa pelos nossos erros em outras pessoas. E agora Eva, a mulher, jogou a culpa da desobediência, do pecado, nas costas da serpente. Bem, a serpente teve culpa, sem dúvida. A tentação, e nós analisamos os 2 ataques da serpente contra Eva, mas Adão e Eva usaram do livre-arbítrio que Deus lhes deu e, infelizmente, fizeram um mau uso do livre-arbítrio. Porque da liberdade que Deus lhes deu, eles fizeram uso para desobedecer a ordem que Deus havia dado. Bem, Deus sabia que o começo da culpa era Satanás. A tentação partiu dele. Mas Deus sabia também que homem e mulher também foram culpados, porque, como nós já dissemos, fizeram mau uso do seu livre-arbítrio e optaram, escolheram desobedecer, transgredir a ordem de Deus. E sabe o que vai acontecer agora? Nós temos que aprender isso. Adão e Eva aprenderam naquele dia. Nós estamos acostumados, e no nosso país, a gente vê tantos crimes que não são punidos, uma justiça falha, uma justiça que não cumpre e não castiga os pecados, especialmente quando são praticados por gente que tem dinheiro ou que tem nomes importantes, e eles acabam ficando impunes. E às vezes a gente pensa que com Deus é isso também que vai acontecer. É assim com Deus? Não. Deus é santo, nós já vimos isso, e ele não admite o pecado. E quando o pecado é praticado e fere a santidade de Deus, entra em cena um outro atributo de Deus, que é a sua justiça. E agora eu quero mostrar para vocês o castigo que Deus deu à serpente, à mulher e ao homem. Castigos merecidos, porque todos eles eram culpados do pecado que foi praticado. Analisem agora comigo os castigos recebidos pelo pecado. Versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Em primeiro lugar, Deus havia abençoado a sua criação toda. E agora é a primeira maldição que Deus profere contra um ser criado por ele. Satanás foi amaldiçoado por Deus. E provavelmente as serpentes, a partir daquele instante, passaram a ser animais peçonhentos, venenosos. Deus não havia criado nenhum animal venenoso, peçonhento. Mas como consequência da maldição impetrada por Deus, Satanás amaldiçoado e as serpentes amaldiçoadas. Deus disse mais: rastejará sobre o teu ventre. Provavelmente ele não foi um animal criado por Deus para rastejar, mas ele tinha patas para andar. Mas a partir daquele instante, ele rastejaria. E por isso a expressão comerás pó todos os dias da tua vida, falando agora da locomoção desse animal sobre o solo, rastejando, bem rente ao solo. Um animal amaldiçoado. Deus disse mais, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência
e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus agora estava colocando inimizade entre, preste atenção nas palavras, entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente, os descendentes de Satanás, isto é, os pecadores, e mais, aqueles que afrontam Deus, e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Bem, todos nós somos descendentes de um homem e de uma mulher. Foi assim que nós fomos gerados e foi assim que nós nascemos. Temos um pai biológico, uma mãe biológica. Mas houve um ser que se tornou homem e que nasceu neste mundo, mas ele não era descendente de homem, ele era descendente apenas de uma mulher. E, na verdade, ele nasceu de uma mulher virgem, que não teve relacionamento com nenhum homem até este ser nascer. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Jesus Cristo. Aqui, ele é chamado o descendente da mulher, e o seu nascimento como homem já foi profetizado por Deus imediatamente depois do primeiro pecado ter sido cometido. E sabe o que isso nos mostra? Que não só Deus sabia que o homem e a mulher iam pecar, mas mais do que isso, Deus já havia preparado a solução para o pecado. E a solução para o pecado não é uma religião, não é um líder religioso, não é uma filosofia de vida. A solução para o pecado do homem é Jesus Cristo. Essa solução já foi apontada pelo próprio Pai, lá no Jardim do Éden, imediatamente depois do primeiro pecado ser praticado. E Deus mostrou como é que Jesus Cristo, vindo a esse mundo, ia resolver o problema do pecado. Satanás morderia o calcanhar de Jesus, mas Jesus, quando estivesse resolvendo definitiva e completamente o problema do pecado, ia pisar na cabeça da serpente, esmagando a sua serpente. Bem, eu acho que você não vai ter problema nenhum em concordar comigo que uma ferida na cabeça é muito mais grave do que uma ferida no calcanhar, não é? E isso mostra, nas palavras de Deus, que a resolução para o meu pecado e para o teu pecado, Jesus Cristo ia fazer numa ocasião em que ele seria ferido, machucado, mas isto representaria uma derrota completa e total para Satanás. Nos nossos estudos futuros, Deus permitindo, nós vamos tratar desta solução para o pecado. Mas por hora eu quero dizer para você que a solução para o meu pecado e para o teu pecado, apontada pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, é Jesus Cristo e ninguém mais. Deus agora dá o castigo pelo pecado para Eva. Acompanhe a leitura, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quais foram os castigos que a mulher recebeu? Uma gravidez turbulenta, com enjoos, passando mal, com vômitos. E na hora do parto, uma dor insuportável. As mulheres que estão na nossa sala virtual, que já deram à luz, sabem do que eu estou falando. Não? Isso foi castigo pelo pecado cometido. Foi castigo porque que as mulheres receberam, porque a mulher, Eva, caiu na lábia da serpente e transgrediu uma ordem
de Deus. Além do mais, ali no Éden, pelo fato da mulher ter desobedecido, ela recebeu a punição também de que seria liderada pelo marido dentro do lar. E essa foi uma consequência, um castigo também pelo pecado que ela recebeu de Deus. A serpente recebeu a sua punição, a justiça de Deus caindo sobre si. A mulher recebeu a punição e agora o homem, o que é que ele vai receber? Versículo 17. E a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, e na verdade, agora como líder do lar, Deus está dizendo, eu dei uma ordem para você, e eu queria que essa ordem fosse obedecida. Você não obedeceu? Então agora, preste atenção. Maldita é a terra por tua causa. A segunda maldição proferida por Deus, a primeira foi contra a serpente, agora a outra foi contra a terra. E por que isso? Bem, Adão era lavrador. E todo o seu alimento, todo o seu sustento viria da terra. Então agora a terra foi amaldiçoada. E Deus disse: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nós sabemos como o trabalho do lavrador é um trabalho exaustivo, árduo, penoso. Isso foi consequência do pecado. Sim, porque Deus já havia plantado e feito todas as árvores germinarem e darem fruto. Então, agora, o que Adão tinha que fazer para sua alimentação era apanhar o fruto e comer. Mas nós vamos ver que ele vai ser expulso do jardim do Éden. E agora ele vai ter que plantar na terra amaldiçoada por Deus por causa do pecado dele. Verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Deus não havia criado pragas, tiririca, mato, erva daninha, não. Deus havia criado árvores frutíferas para alimento de Adão e Eva. Mas agora, Deus disse, você vai plantar, e a primeira coisa que vai germinar na terra que você plantar vão ser ervas daninhas, como castigo do pecado cometido. Mas sabem, tem mais coisa, e coisa mais pesada ainda como castigo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vocês estão acompanhando ali na tela o que é que Deus prometeu agora para ele? Na verdade, o cumprimento de uma pena que Deus já havia prometido, não é? Deus tinha dito no capítulo 2, verso 17, certamente morrerás. E agora, Deus está dizendo, você vai voltar ao pó da terra. Você foi feito da terra e quando você morrer, o seu corpo vai se desintegrar e vai virar pó da terra novamente. Terríveis os castigos pelo pecado. Terríveis. Sabem, nós temos que mais uma vez nos lembrar que Deus é santo e não admite pecado. E Deus também é justo e ele tem que castigar o pecado. Ele não poderia deixar passar batido a desobediência cometida pelo homem. Mas nós vimos também já que Deus é amor. E eu quero mostrar para vocês a solução que lá no Jardim do Éden, Deus deu para o pecado. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vocês se lembram que Adão tinha tentado cobrir a sua nudez costurando folhas de figueira? E nós já vimos que
Isso não cobriu a nudez nem do homem e nem da mulher. As folhas se secaram, murcharam e toda aquela veste caiu por terra. Então agora Deus dá a solução definitiva e completa para o pecado. E lá, imediatamente depois do primeiro pecado ser cometido no Jardim do Éden, Deus instituiu um princípio que nós chamamos de princípio da substituição. Preste atenção nos 3 pontos deste princípio. Primeiro, Deus disse a Adão, através daquele ato de ter matado animais, tirado a pele, para que a pele cobrisse a nudez de Adão e Eva, Deus disse para Adão, Adão, em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro para você, você agora é um pecador, um transgressor da minha vontade. Em segundo lugar, Adão, eu quero que você saiba que o pecado tem que ser castigado com a morte. Deus já havia prometido isso. E agora Deus tem que cumprir. Mas em terceiro lugar, Deus está dizendo para Adão, eu permito que um animal inocente morra no seu lugar, você, um pecador. E Deus mata animais, tira a pele desses animais e faz daquela pele roupas para Adão e Eva vestirem. A roupa que Deus deu, essa cobriu a nudez do homem e da mulher. Porque é assim o remédio para o pecado. Eu vou repetir os 3 pontos do princípio da substituição que Deus anunciou para Adão, através daquele ato de matar um animal inocente, para que da pele daquele animal Deus fizesse roupas para Adão e Eva. Primeiro, Deus disse a Adão, Adão, você pecou. Eu dei uma ordem a você que eu não queria que aquele fruto proibido fosse comido, e você desobedeceu a minha ordem, e desobediência a uma ordem de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado fere a santidade de Deus. Número 2, uma vez que a santidade de Deus é ferida, entra em cena a sua justiça. E pela justiça de Deus, Deus estipulou que o pecado deve ser castigado com a morte. E por isso Deus matou aqueles animais, para da pele deles fazer uma roupa para Adão. Mas em terceiro lugar, Deus estava mostrando o seu amor para com Adão e Eva. E ele permitiu que, não que Adão e Eva morressem imediatamente, mas que um animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, morresse no lugar deles. É por isso que nós chamamos esse princípio de princípio da substituição. Guarde esses 3 pontos desse princípio, porque nós vamos trabalhar com ele nos nossos próximos estudos, ok? Mas eu quero terminar mostrando para vocês o pior castigo, a pior consequência do pecado de Adão e Eva. E a pior consequência foi morte. Morte na Bíblia tem o sentido de separação. E eu quero mostrar para vocês que morte na Bíblia não se limita à morte física, mas ela se manifesta de 3 formas. Olhem lá, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A primeira coisa que eu quero deixar claro para você, um aspecto da morte, que é a morte espiritual. O homem agora era um pecador. Deus continuava sendo santo. E agora havia uma coisa que se interpunha entre o homem e Deus,
chamada pecado. E pecado na Bíblia causa separação entre o homem e Deus. E é isso que nós chamamos de morte espiritual. Sim, porque o homem ainda estava vivendo fisicamente, mas agora sem ter comunhão com Deus. Essa comunhão foi quebrada por causa do pecado do homem. Mas como consequência da morte espiritual, vire uma página para frente na sua Bíblia e olhe no capítulo 5, verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. O homem que já estava morto espiritualmente, agora ele morreu fisicamente. E se a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus provocada pelo pecado, a morte física agora é uma separação entre a nossa parte material, corpo, e as nossas partes imateriais, espírito e alma. Quando um ser humano morre, o corpo dele morre fisicamente, estou falando agora, né? O corpo dele é enterrado. Mas a alma e o espírito dele vão para um de dois lugares possíveis. Você está lembrando do nosso primeiro estudo? 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos? Pois é, a Bíblia fala de 2 e apenas 2 destinos. Um desses destinos é o céu, o outro é o inferno. E se alguém for lançado no inferno... Agora, leia comigo um último versículo nesta noite, no livro do Apocalipse, capítulo 20. Versículo 15. E falando ainda de um acontecimento futuro que a Bíblia chama o julgamento do grande trono branco, quando todos os pecadores estarão frente a frente com Deus, fazendo um acerto de contas. E como resultado desse acerto de contas, diz o verso 15 de Apocalipse 20, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E sabe o que significa ser lançado dentro do lago de fogo? Significa uma separação eterna de Deus. Esse é o terceiro aspecto de morte na Bíblia, chamada de morte eterna. Preste bem atenção, eu vou repetir o conceito de morte para você na Bíblia. Como castigo da desobediência, Adão e Eva colheram a morte. Mas a morte na Bíblia se manifesta de 3 formas. Primeiro, a morte espiritual, que é a perda da comunhão, do contato entre Deus Santo e o homem pecador. E essa separação é provocada pelo pecado do homem. Morte espiritual. Quem está morto espiritualmente falando, está sujeito a morrer fisicamente. O seu corpo vai ser enterrado ou cremado, tanto faz. Mas o seu espírito e a sua alma, na hora da sua morte, vão para um de 2 destinos possíveis, ou céu ou inferno. E a Bíblia diz que pecadores que não se arrependem dos seus pecados e não se encaixam no plano de salvação de Deus, serão lançados no lago de fogo. E esse é o terceiro e último aspecto da morte, que é a separação eterna de Deus. Agora, sabe de uma coisa? A má notícia que eu tenho para você é que todos nós somos pecadores. Todos nós morremos espiritualmente, estamos sujeitos à morte física e também à morte eterna. Mas a boa notícia que eu tenho para dar a você é que Deus preparou um remédio para esse pecado. Esse remédio nós vamos tratar nos estudos futuros. É o princípio da substituição. Nós vamos tratar disso nos nossos próximos estudos. Se você quiser adiantar para o nosso próximo estudo, a semana que vem, se Deus permitir, leia o capítulo 4 de Gênesis. E nós estaremos estudando
a descendência de Adão e Eva, os filhos que eles tiveram, um comportamento já marcado pelo pecado. Nós vamos estudar Gênesis capítulo 4 a semana que vem. A nossa oração é que você possa ter entendido e reconhecido que nós estamos muito próximos a ter esse comportamento de Adão. E por isso nós precisamos pensar seriamente em conhecer o plano de Deus para a salvação do homem, o remédio que Deus criou para o homem, e tomarmos este remédio, não é? Porque não adianta nada conhecer e não fazer uso dele. Que Deus abençoe a sua palavra e que, através do Espírito de Deus, ele possa fazer cada um, nesta noite, ter compreendido aquilo que nós analisamos na palavra de Deus. Uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe. Amém.